Fala pessoal, tudo bem? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês, na verdade, para vocês embarcarem numa mini viagem comigo dentro do livro Vez em Quando que eu acabei de lançar. Espero que vocês gostem e eu vou explicar um pouquinho. Acho que é uma experiência legal, né? Ler o livro praticamente com o autor, mas não vou ler o livro todo. Vamos lá, vez em quando eu fiz uma colagem que eu gostei muito porque mostrou um, um pouco um pouco do otimismo do livro, da alegria do livro, porque é um livro um pouco com energia um pouco mais lá para cima. E eu escrevi voltado para esse ano de 2022, que para mim e para muita gente foi um ano mais complicado e envolto a várias possibilidades de tristezas e talvez uns cacos já de uma reta final da pandemia. Então, mas vamos lá, vamos falar dessas coisas tristes não. Vamos lá. Essa aqui é a capa do livro. É, a capa inteira do livro está disponível na Amazon e também nas minhas mãos, mas é um e-book. Vamos lá. A dedicatória, eu escrevi exatamente isso. Uma dedicatória é uma carta, um bilhete, um depoimento ou um aceno. Eu quis dizer que essa dedicatória, e aqui tem uma indicaçãozinha, porque quando eu abri uma pré-venda, a dedicatória do livro eu dediquei para como se fosse aquela assinatura que seria no livro físico no início, uma dedicatóriazinha, eu resolvi fazer um capítulo de dedicatória para cada pessoa que comprasse na pré-venda e foi um sucesso legal assim, porque as pessoas gostaram muito, falaram muito, comentaram muito e o capítulo está no meio. Mas para quem não participou da pré-venda, não vai ter dedicatória porque não tem como escrever para todo mundo num e-book, mas o capítulo que seria da dedicatória para as outras pessoas tem um capítulo exclusivo para quem compra depois, mas um capítulo só. Vamos lá. É, o sumário eu coloquei como se fosse sintomas de arte. E aqui os títulos já dá para entender um pouquinho. Sobre passar, sobre o mundo ser um ovinho de serpente murcha, e eu falo um pouco de umas conexões envolvendo Freud e Dom Pedro, por exemplo. Não vou dar spoiler, é só isso. É, sobre a imagem estática e o fato, é uma história pessoal que eu vivi no início dos anos 2010 no aeroporto e vou dizer uma coisa, acho que esse vídeo é sempre para vocês entenderem que vocês precisam ler o livro e que eu quero causar um suspense, uma curiosidade em vocês. Então esse capítulo 4 sobre a imagem estática e o fato, por exemplo, foi quando eu saí no, no falecido site Ego da Globo, sem ser famoso. Vamos lá. É, outras situações. Uma pequena lista de coisas improdutivas é uma listinha que eu gosto de fazer e é engraçadinha, assim, muito bonita. É, há um ano e meio para um ano foi quando eu escrevi sobre comemorando um ano de casamento e um ano e meio de pedido de casamento com a Elisa, que é um texto muito bonito. Na mansão Sou Mansinho, por exemplo, é uma brincadeira metalinguística que eu trato das palavras e palavras com aumentativo e com diminutivo. Ficou um texto muito bonito também, muito legal, muito divertido. Vamos lá, outras coisas. Sobre Lisboa, Porto e Algarve, é uma referência direta e objetiva a João Pessoa? Não, caraca. Qual é o nome do Pessoa? Fernando Pessoa. Isso aqui vai tudo pro ar, vai tudo, não vou cortar nada. Fernando Pessoa, não João Pessoa. João Pessoa é capital. É, sobre Machado de Assis já ter defendido o jornal acima do livro é fruto de uns estudos que eu fiz para quando eu estava estudando letras, os estudos literários, e é muito legal, uma referência muito legal. Vamos lá, vou passando direto, e se vocês quiserem parar para ver os títulos, tem 91, se eu não me engano, 91, e isso é bem legal. Vamos lá, sobre tapar a boca é um texto muito recente e fala sobre a Copa do Mundo, que acabou de acontecer no Catar. Ahn, sobre George, é um caso muito específico de quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, também engraçado.
Sobre o que o Cortiço, Chaves e Zeca Pagodinho têm em comum. Cara, vamos lá. Mas eu vou passar direto e depois vamos parando em alguns textos. Agradecimentos. Todo livro tem uma estrutura literária e não poderia não agradecer a essas pessoas. Elisa, minha família, minha sogra, a Rajá, amigos, íntimos, familiares, e assim vai. Primos, a arte ao céu. Sobre o prefácio. Afinal, como começam as coisas? Com apito, com um bom dia, com um sorriso, com uma piscadela, com like ou curtida, com fome, com curiosidade ou com uma queima de fogos. O ano de 2022 soa como o final tão esperado de uma quadrilogia, esse conjunto de 4 tragédias gregas que mistura terror, suspense e distopia social. Vou ler só até aí porque eu escrevi esse prefácio no início de 2022. E o início de 2022 não sabia o que ia acontecer, não sabia qual seria o resultado da eleição, não sabia qual seria o meu rumo profissional, não sabia como estaria, como chegaria ao final do ano, mas eu resolvi no início de 2022, lá em janeiro, escrever um livro e sem saber como ele terminaria. Vamos lá então. Aqui um exemplo de textos curtinhos sobre passar. Queria dizer que qualquer tristeza irá passar. Aí lá embaixo tem. Nem que seja ferro e fogo. É só um exemplo de texto muito pequenininho que tem no livro também, mas tem outros textos maiores. Aquele que eu falei sobre o mundo ser um ovinho de serpente murcha, o que ligaria um golpe militar no Brasil ao pai da psicanálise. Aí tem, lógico, um grande trabalho de pesquisa e um texto não só informativo, mas também bem-humorado sobre as coincidências. Sobre imagem estática e o fato, eu falei sobre um fato que aconteceu comigo de sair no site Ego e também falei de um caso específico envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama. Vamos em frente. Personagens de Tordesilhas ainda falam. Quem leu o meu livro recente, meu último livro, antes de vez em quando, Tordesilhas, um romance que se passa em Nova Iguaçu, mas fala de uma vida inteira de um personagem e a relação dele com a família, especificamente com a esposa e com a filha. Um livro muito bonito, muito sensível, também leve, uma prosa poética, que é uma coisa que eu gosto de escrever muito, e assim vai. Muito bonito, vamos lá. Quem conhece os personagens vai entender esse texto, então vamos adiante. Sobre constrangimentos da vida adulta, a Elisa me apresentou a série The Office e eu achei um tipo de humor que eu já tinha, mas foi crescendo, que é o humor dos constrangimentos. E aí tem uma listinha abaixo desse texto falando dos constrangimentos que eu acho que a maioria das pessoas vão se identificar muito. Vamos lá. Para o próximo. Sobre a livre escolha. Esse é um texto poético, em prosa poética, falando mais profundamente sobre a vida e onde a gente quer estar. Sobre a farofa da revolução, vou passar direto porque é um texto que eu fiz uma analogia sobre vários tipos de farofa e o jeito de utilizar a palavra farofa e assim vai. Sobre cidades terem idades opostas à de cachorros, eu fiz uma reflexão quando estava parado no centro de Nova Iguaçu sobre o desenvolvimento das cidades, principalmente da Baixada Fluminense, e como a gente lida com esse desenvolvimento, como as cidades envelhecem ou não envelhecem. Nova Iguaçu é uma cidade até um pouco mais envelhecida, mas as cidades como Queimados, Nilópolis, Mesquita, são cidades muito recentes e quais seriam as idades reais delas, se fossem reais, e como seria comparada a cachorro? Tem muitas referências no livro. Esse capítulo aqui, por exemplo, tem uma referência ao livro Mulheres, do Eduardo Galeano, que é essencial. Aliás, esse livro, de vez em quando, é uma grande inspiração. Tem uma grande inspiração também no livro dos Abraços. E também serviu como se fosse um livro para dar um abraço enorme a quem
Leia quem acompanha a arte, seja minha arte ou a arte de outras pessoas, e faz disso um modo de viver um pouco melhor. 13 teses para viver. Não vou falar nada sobre isso. Quem entender, entendeu. Os capítulos também são formados por algumas perguntas. Essa, por exemplo, quantas nuvens fazem formatos poéticos poderiam muito bem nos trazer inexplicável deleite e a gente, distraídos no mais patético do dia, não vê. Um silêncio para a gente pensar. Então tem outros capítulos sobre pacifismo e passividade, sobre opulência versus decadência, sobre sair. Sempre tem alguma profundidade, mas de uma forma que a gente consiga levar a vida um pouco melhor. Esse capítulo eu já falei sobre Machado de Assis já ter defendido o livro, já ter defendido o jornal acima do livro. Sobre literatura também tem alguns ensaios muito pequenos. Na verdade, todos os textos são muito pequenos, mas são muito profundos. Esse aqui, por exemplo, tem um ensaio sobre literatura, quando eu li O Velho Mar, do Hemingway, e esse efeito que fez em mim, e eu refleti um pouco sobre a literatura. Esse aqui eu vou ler porque eu acho que vale a pena e é um grande exemplo do que é um texto desse livro, do que é um capítulo desse livro, e eu acho que vale, pelo menos para quem não comprou o livro e assistir esse vídeo, vai pegar um pouquinho. Sobre a poesia dos ensinamentos. A pessoa desolada ouviu de uma aluna transexual que seria ensinada a sobreviver. Afinal, de acordo com o levantamento feito sobre o ano de 2021 pelo Grupo Gay da Bahia, em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+, o Brasil é o país que mais mata essa população. Ser ensinado a sobreviver é uma dádiva quando vem dessa população e de outras como indígenas, negros, deficientes, mulheres, principalmente se todos forem pobres. Ser ensinado a estar vivo por uma pessoa sobrevivente de guerra é único. Um adendo sobre esse capítulo. Ele tem mais texto. E ele é uma continuação de um capítulo anterior, de uma história que eu ouvi numa aula que eu assisti de, de turma de pós-graduação, se eu não me engano, da UF, e eu acho que fica por aí. Vale a pena ler a história para depois entender esse capítulo, mas deu para entender só nessa leitura. Um pouquinho, eu acho que é um capítulo que é dos mais curiosos, vou ler só o iniciozinho, sobre o que o Cortiço, Chaves e Zeca Pagodinho têm em comum. Viver em comunidade é sobre conhecer as relações e as possibilidades do amoroso, do solidário, do raivoso e do humano. Quando o Zeca canta que vai botar uma faixa amarela na entrada da favela, é uma manifestação de pertencimento comunitário. Lugar é a matriz da identidade de uma região, de um país, de uma cidade e de uma comunidade de indivíduos. Faixas estendidas são elementos característicos do subúrbio brasileiro. Lugar é palco, por isso Cortiço, do Aloysio de Azevedo e assim por diante. Não vou ler o restante para vocês, porque o texto até cortado. Quem quiser ler, compra o livro. Esse aqui só mais um exemplo de texto também sobre duas rebeldias da vida. Um ensaio também que eu fiz sobre soluções de roteiro. E é isso. Eu acho que o vídeo ficou legal. Eu espero que vocês tenham acompanhado um pouquinho de uma pré-leitura do livro, uma obra otimista sobre 2022 e 22 e outros tempos, tanto possibilidades quanto coisas que já passaram. E como a pergunta principal é como compra esse livro? Vamos lá. Ele está disponível primeiro na Amazon. Quem tem acesso à Amazon consegue comprar o livro. Bota no Kindle, tá no Kindle Unlimited de graça, para quem tem assinatura do Kindle. E para quem não tem assinatura, tá esse preço que tá aí, R$ 10, vale muito a leitura. Eu fiz com muito carinho, de janeiro a dezembro de 2022, e espero que seja o início de uma nova fase para todas as pessoas, se é que vocês me entendem. Mas quem não tem Amazon, mas quem não tem Kindle, compra comigo. Eu sou super acessível em todas as redes, em todos os lugares. Vocês vão encontrar, inclusive aqui, onde esse vídeo está disponível. Então é só falar que esse livro tem vários formatos, mas é um e-book. Então tem PDF, tem EPUB e assim por diante. Quem quiser ler nesse final de ano, ou em qualquer época, não sei quando você está vendo esse vídeo, é só falar. E é isso. Muito obrigado e até. Até.
Boa leitura, boa leitura.